Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, meus amigos, ligados aqui no Franguinho Sem Censura, estamos chegando para mais uma edição aqui do nosso programa, muitos assuntos importantes aí na pauta. Você se inscreve aqui no nosso canal, é importante deixar o like na transmissão aqui do programa. Você pode mandar mensagem aí no nosso chat também para interagir conosco e vem fazer parte aqui da família do Franguinho Sem Censura, né? Hoje estou aqui com Ailton Amalfi, com o Luiz Ademar, o Presida. Saudade de você, viu, Presida? Temos muita saudade das nossas transmissões, das nossas parcerias, né? Aliás, esse trio trabalhou muito, né? Junto, eu, você, Ailton Amalfi, em grandes eventos, grandes transmissões, em grandes momentos. É um privilégio tê-lo de novo aqui ao meu lado. Pois é, estamos chegando aí com o Franguinho Sem Censura, seleção brasileira na estreia de Dorival Júnior. Carimbou lá o estádio de Wembley, venceu a Inglaterra por 1-0. O menino Endrick brilhou fazendo o gol da vitória e ainda perdeu um outro gol, né? Ele podia sair com a história de 2 gols em Wembley contra a seleção inglesa, mas foi brilhante e o time do Dorival Júnior mostrou uma nova faceta do futebol brasileiro, né? Com muitos jogadores que atuam aqui no nosso território, com jogadores jovens que estão despontando também no futebol europeu, que já são afirmações, como o Rodrigo, o Rafinha, o Vini Júnior, que é talvez a grande estrela desta nova seleção. Enfim, uma vitória que dá um alento, né, Luiz Ademar e Ailton Amalfi, para o futuro desse novo ciclo da seleção brasileira. Começo com você, meu grande amigo Luiz Ademar. Um abraço, Linhares, Ailton, grandes amigos. Realmente, o extra-campo era melhor do que o dentro de campo das nossas viagens, né? Mas é o seguinte, eu gostei muito da seleção. Eu confesso a vocês que eu assisti o jogo da seleção na Arena da Amazônia, no telão. Eu fui lá, você sabe que eu estava lá no congresso de jornalismo, eu fui assistir o jogo da Copa Verde. Eu adoro time pequeno, né? Eu fui assistir Amazonas e Remo. Não são times pequenos. Amazonas subiu para a Série B e o Remo está na Série C. Times de torcida. Então, de lá eu assisti o jogo no telão e tal, antes de começar esse jogo da Série C. Gostei. Acho que a gente fala muito do Endrick, que entrou, fez o gol, jogou pouco tempo. O Brasil jogou sem centroavante, vamos lembrar, né? E fez um gol de oportunismo e tal. Mas eu gostei demais, por exemplo, o Wendel, que joga no Porto, estreou na seleção. A dupla de zaga era um ex-jogador do São Paulo e um ex-jogador do Red Bull Bragantino, cara. Rapaz. Fabrício Bruno, né? Vamos lembrar que ele jogou antes de ir pro Flamengo e tal. A gente tem que enfatizar essas estreias. E aí, o time foi concentrar. Primeiro tempo, se não me engano, eu vi a estatística, foi 8 finalizações para cada lado, 51% de posse de bola da Inglaterra contra 49%. É verdade que a Inglaterra não teve o Henry Kane, que estava machucado, mas o Brasil também não teve Casemiro, Marquinhos, Neymar, caras que podem ser aproveitados da seleção se estiverem bem. Então, acho que para um começo de trabalho, para muitas estreias, o Savinho entrando no segundo tempo, para situações que a gente pode treinar, eu particularmente faria um time brasileiro, jogando no Brasil, para a Copa América, já que os caras vão estar arrebentados da Europa, vai estar acabando a temporada lá, mas enfim, eu acho que a gente vai acabando com aquela tese que o Brasil não tem elenco. Tem muitos moleques ainda bons de bola que podem chegar nessa seleção, mas o primeiro trabalho do Dorival, que ao longo do tempo foi crescendo e evoluindo, eu fiquei muito satisfeito, viu, Ailton e Linhares? O Amalfi, até nessa sugestão do Ademar, eu lembro da época que o Leão foi técnico da seleção e o Leão tentou fazer uma seleção só com jogadores que atuavam aqui no Brasil. Ele levou o Alessandro, lateral direito, o Leomar, que estava lá, acho que no Sport Recife, que foi revelado aqui pelo Atlético, enfim, fez um catadão de jogadores brasileiros e ali foi a queda dele, né, no comando da seleção, hein, Amalfi? Você lembra disso, não? Lembro. Só que o comando era outro, né? O comando era outro. Ele foi demitido no avião, né? Acho que por causa que ele não convocou o Renato Gaúcho, teve uma coisa assim, ele não levou o Renato Gaúcho e foi demitido no avião. Com relação ao jogo de sábado em Wembley, não se pode negar que foi uma boa apresentação do Brasil, bons destaques, o Bento, o Beraldo, acho que o Danilo jogou bem, o Bruno Guimarães, que a gente sempre fala, finalmente jogou muita bola, Lucas Paquetá jogou muito bem,
o Vinícius Júnior não foi tão brilhante e o Endrick entrou, tem estrela, acompanhou a jogada, um jogador de 17 anos, né? É o quarto mais jovem a fazer gol com a camisa da seleção brasileira. Engraçado que os outros que fizeram gols em Wembley, né? Porque na seleção era o Pelé, o Edu e o Coutinho, né? Todos do Santos. Só né? isso. Só isso. Todos do Santos. E foi uma boa apresentação. Não vamos dizer que o Brasil tem o melhor time do mundo, mas foi uma boa apresentação, inegavelmente. Dá orgulho ganhar em Wembley do jeito que ganhou. E eu tenho uma tese que os ingleses eles têm dificuldade de jogar contra sul-americanos. Eles não conseguem jogar com sul-americano. Quem dos europeus que conseguem jogar com sul-americano é a Itália, eu acho, a França. A Alemanha também tem uma certa dificuldade. A Itália, a França e a Espanha. Porque a Inglaterra tem dificuldade de jogar com o sul-americano. Você diria que o futebol inglês, o campeonato inglês, é o melhor do mundo porque tem poucos ingleses, é isso? Eu acho que sim. Não, eu acho e o inglês bom, os dois ingleses bons estão fora, né? Que é o Harry Kane e o Bellingham, né? É verdade. Na verdade, assim, o que eu acho, o futebol inglês, toda vez que tem Copa do Mundo, aí a gente faz lá, quem são os favoritos? Brasil, Alemanha, Itália, Inglaterra. O futebol inglês é uma grande mentira. Eles ganharam a Copa do Mundo roubada em 66, eles inventaram o futebol, mas eles nunca aprenderam a jogar futebol. Futebol inglês, tirando os estrangeiros, é o que o Ademar falou. Vai lá na Premier League e tira os estrangeiros, vai botar aquele campo enlameado e cruzamento na área o jogo inteiro, né? E eu vou dizer uma coisa, aquele Maguire, acho que é o capitão do time, o Maguire? Não sei. O capitão da seleção. Era um outro capitão que saiu machucado no começo do jogo lá. O Maguire no Criciúma ia ter dificuldade. Com todo respeito ao Criciúma. O Linhares falou uma coisa verdade, né? O Bellingham no Real e o Harry Kane no Bayern de Munique jogam demais, mas eles não jogam no futebol inglês, né? Eles jogam fora. Pois é, não, o futebol inglês, assim, ele é sofrível, né? Se você tirar os estrangeiros. A Premier League é o maior campeonato do mundo por causa dos estrangeiros. Tem time lá na Premier League que não tem nenhum inglês. Né? Tá cheio de time lá que... Até os técnicos são melhores, né? Exatamente. Então, assim, os melhores técnicos são estrangeiros. E o Pochettino, né? Então, assim, eu nunca me assustei com a Inglaterra. Esse negócio, essa mística, a Inglaterra... Não, time muito meia boca, o time inglês aí. Tanto que a história está aí para mostrar. Ganharam aquela Copa de 66 na mão grande lá da Alemanha, naquele gol que a bola bateu na trave e não entrou, e deram um gol lá para a Inglaterra, né? Então, eu acho que futebol inglês, tirando... A Premier League é uma coisa, futebol inglês é outra, né? Não dá para a gente... Ô, Linhares, me permitam uma parte, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, a entrevista do Danilo. Aliás, o único que falou a respeito do caso do Daniel Alves, falando também que tem que dar exemplo e tal, mas em relação à seleção. Ele deu uma porrada no Fernando Diniz, mas com categoria e sem querer criticar o Fernando Diniz. Ele falou, gente, a gente treinou pouco, mas o Dorival coloca as peças aonde as peças estão acostumadas a jogar. Então ficou mais fácil a gente, mesmo sem ter entrosamento, ter um pouco de entrosamento. O que eu quis entender, não sei se vocês viram a entrevista ali, o Fernando Diniz tem aquela coisa de você ter que jogar dentro do esquema tático que ele entende. Ele tem um esquema tático, ele defende aquele esquema tático, eu não estou criticando, tá? Mas ele faz os jogadores exercerem outras funções. E um cara que nem o Danilo, trintão, jogando na Europa e tal, você fala para o cara que ele não tem que jogar assim, tem que jogar assado, para o cara é difícil. E acho que a seleção do Fernando Diniz mostrou muito isso dentro de campo. Os jogadores estavam meio perdidos, a seleção como um todo, com um conjunto, totalmente perdido o que fazer em campo. E ele falou meio que isso, falando que o Dorival coloca as peças certas nos locais certos, a gente sabe o que tem que fazer e ficou mais fácil. Vocês notaram isso ou eu estou equivocado? Não, eu assisti e o Bruno Guimarães também um dia antes falou mais ou menos a mesma coisa. É mais fácil assimilar o que o Dorival nos pede do que o que o Fernando nos pedia, porque é um trabalho muito autoral. Então, você precisa treinar, e foi mais fácil assimilar o que o Dorival queria. E com relação ao Danilo, ele foi o homem, né?
foi homem, porque tem uma diferença entre ser homem e ser macho, né? O Danilo foi homem de falar que nós somos jogadores, nós somos exemplos, e deu uma alfinetada legal no Robinho e no Daniel Alves, que hoje saiu pela porta da frente, e é um tapa na cara. Eu fico imaginando a moça que foi estuprada vendo o Daniel Alves sair com aquela cara de vítima, né? E com aquele olhar altivo, olhando para cima assim, e zombando da nossa cara, né? Depois de ter ela, inclusive, falou que se sentiu estuprada outra vez, né, Amado? Outra vez, isso. Muito forte dela, inclusive. E nós também, né, nos sentimos assim quando a decisão da justiça, né? Você vê que o valor estava no dinheiro e não no conceito de tudo que aconteceu, né? Então, qual a lição que esse caso passou para a humanidade? Que o dinheiro compra a liberdade, você pode ser o criminoso que for, que, né, tendo dinheiro, você resolve o problema, né? Então, é triste de ver uma decisão dessa, né? Analisando um pouquinho a lei, né, que a gente reclama muito das nossas leis, que realmente são falhas também, né? O estupro tem que ser crime hediondo, 90 anos de cadeia, não sai, mas na minha opinião, né, tinha que ser assim. Mas, aparentemente, pelo menos eu observando algumas matérias, ele vai ficar até a justiça dar a decisão final. Ele não está absolvido, né? Ele vai acompanhar o recurso ele vai acompanhar o recurso em casa. Liberdade. Ele está acompanhando, que tem agora, vai para a segunda instância. A segunda instância pode mudar a pena, aumentar, diminuir ou até absolver. Então, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele vai acompanhar o recurso em liberdade, teve os passaportes recolhidos, não pode deixar a Espanha para não, né, vir para o Brasil, por exemplo, aí vai ser julgado a revelia, o que acontecer, se bem que tem a jurisprudência agora do Robinho, que está cumprindo pena, né? Então, acho que a situação vai ser resolvida aí, não sei quanto tempo vai levar essa avaliação do recurso, deve ser marcado um novo julgamento, né, que não vai ser no mesmo formato, né? Vai ser só uma avaliação dos recursos por um juiz. Eu não sei como é que funciona exatamente na Espanha, mas aqui no Brasil é assim que funciona, né? Você entra por recurso, o recurso vai para a mão de um juiz que vai tomar uma decisão monocrática, né? Em relação a esse recurso. Na Espanha, acredito que seja da mesma forma. O Ministério Público está recorrendo também lá na Espanha, pedindo uma pena maior, né? Porque a pena original aí de 4 anos e meio foi muito branda, né? A expectativa era de 12 anos, achando já ruim com 9, né, que era também uma pena que se especulava, e de repente, surpreendentemente, foi apenas de 4 anos e meio, né? Então, acho que talvez a Justiça da Espanha possa, né, a gente espera aí o Ministério Público fazer uma pressão para que essa pena... O Ministério Público entrou, né? O Ministério Público da Espanha entrou com pedido para mudança da pena, que eles entenderam muito amena. Branda, né? Branda, a palavra certa é essa mesmo, muito branda, para poder... né? Não tem justificativa no entendimento deles, com todas as provas e tal, 4 anos. Então, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi muito, muito bem colocada a frase da Leila Pereira, né? Que a impunidade gera um incentivo para o próximo crime, né? Então, semente para o próximo crime, né? Então, é bem isso, né? Esse tipo de gente vê que não acontece nada, ele se anima a assistir. Acho que todos nós, homens, que temos pelo menos uma mulher importante na nossa vida, que é a nossa mãe, pelo menos, depois tem esposas, filhas e tal, acho que todos nós nos sentimos agredidos, tanto com o caso do Robinho, com o deboche. Ela nem sabe quem eu sou, vai saber se eu estupro, né? O Ministério, a Justiça italiana conseguiu pegar o descaso dele com a vítima, cara. E no caso do Daniel Alves, né, que ele pode tudo, vai lá, leva a mulher no banheiro, estupra e tal. Então, assim, homem que é homem com H, como o Ailton falou, tem que se posicionar, porque isso é um absurdo. E eu torço para que esse tiro saia pela culatra, né? Porque a repercussão seja tamanha com essa saída absurda do Daniel Alves hoje, com imagens, que a movimentação, a opinião pública se agite de tal forma que esse juiz que vai dar a sentença em segunda instância aumente a pena, porque 4 anos e meio é muito brando, muito brando.
Você vê que o povo da cidade dele quer a estátua dele para fora. Estão pichando a estátua toda hora. Juazeiro do Norte, né? O povo de Juazeiro não quer. Eu vi que o Santos vai apagar o Robinho lá do mural, lá de Santos e tal, essas coisas. Então, as pessoas têm... O cara que sai do fracasso, os dois eram muito pobres, para o sucesso total, futebol europeu, seleção e tal, isso aí é deprimente. Um cara que a gente tinha que dar exemplo, né? Caras que tinham que dar exemplo por seleções, clubes grandes, enfim, títulos, dinheiro, bilionários, os caras têm um final de vida assim, mas é merecido pelo crime que eles praticaram. Não, e o Daniel Alves, né? São muito jovens, né? Tomara que quando eles cumprirem... Não, final de vida profissional, né? O Robinho acabou a profissão dele, estava jogando, e o cara também. Foi o final de vida profissional deles nesse limbo. Mas foi isso que o Danilo falou, né? Nós como jogadores, como espelho, nós temos que ser exemplo. Nota 10 para o Danilo. Mas nessa aí a gente não tem que se preocupar com o final de vida e carreira de Robinho e Daniel Alves. A preocupação é com o final de vida das vítimas, né? Que na verdade tiveram as vidas destruídas, né? A deles não. Não, final não, continuidade. Daniel Alves, continuidade da vida. Eles, assim, agora o Daniel Alves vai sair da prisão e ele tem que ficar em Barcelona, né? E aí ele tem que ir para a casa dele, onde está a mulher dele lá, acho que é ex-mulher, né? Porque ex-mulher, né? Ela acho que não vai abrir a porta se ele tocar a campainha lá, não, hein? Os bens dele já estão bloqueados, né? Eles estão numa penimba pesada e braba, né? Ele falou que ele teve que ir num banco pedir empréstimo, né? Então ele deve ter oferecido muita coisa em garantia aí para pegar esse 1 milhão de euros aí, né? Não, então, eu estava vendo que esse 1 milhão de euros representa 2% do patrimônio dele, cara. 2%. Ele ganhou muito dinheiro, né? Ele e o Robinho, né? Os dois 2% do patrimônio. Eu estava vendo no UOL, se não me engano, 2% do patrimônio do Daniel Alves, cara. Então, para ele, está bloqueado, porque parece que ele tem pendências com a primeira esposa aqui no Brasil também. Mas essa coisa aí, o cara, você sabe como que é. O advogado do cara desbloqueia daqui a pouquinho. É verdade. É isso, né, meus amigos? Abordamos aí os temas pulsantes do dia aí, né? Amalfi, Luiz Ademar. E para encerrar, meus amigos, vamos um palpite para o jogo de amanhã? Brasil e Espanha? Então. Eu tô otimista com a seleção brasileira. Eu vou 2-1 para o Brasil. E a Espanha apanhou da Colômbia, né? Eu assisti o jogo aí no sábado. Que lá tem um tal de Rames Rodrigues que parece que vai jogar no São Paulo, viu? O Rames entrou no segundo tempo, né? Eu fiquei assistindo. Jogou pra caramba, né? Ele entrou e ele mudou o jogo, né? A Colômbia ganhou da Espanha porque o Rames Rodrigues entrou jogando muito. E a Colômbia é um time que ganhou do Brasil recentemente aí, né? Na chave do Brasil, aliás, da Copa América, viu, Liane? Saiu as chaves. Saiu ontem, né? O Brasil, Colômbia, Costa Rica. Alguém lembra outra? Brasil, Colômbia, Costa Jamaica, Rica. Talvez, não. Não, Honduras. Seria que é Honduras? Vamos aqui, vamos vamos aqui na memória ambulante. Eu tenho aqui da Conmebol. Peraí que eu já te falo já aqui, ó. Já cliquei. Grupos: Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Então eu já errei tudo. Brasil, Colômbia, enjoado, Paraguai, né, e Costa Rica. Aquela notícia, se não tem correta, não fala, cara. Mas eu falei, mas corrigi, hein? Eu vou de amanhã 1-0 para o Brasil. E antes de encerrar, já que estamos nós três, que não é uma piada interna, vamos tornar uma piada externa. Aquele bife de Ribeirão Preto, aquele parmegiana, o Linhares disse que foi o único bife no mundo que derrotou o Luiz Ademar, certo, Linhares? Verdade, cara. Eu vou te falar que duas vezes que eu fui derrotado, acho que o Linhares devia estar comigo na outra. Quando eu fui no Bocas comer camarão também num jogo lá em... Você estava junto, não estava, Linhares? Acho que nessa não estava, não, mas comemos camarão, comemos, fomos embora e deixamos um monte de camarão lá ainda, viu? O negócio do Parmegiana foi o seguinte, né, Amalfi? A gente tava, nós três, acho que tinha mais alguém na reportagem que estava com a gente, acho que era o Caparica, se não me engano. Daniel Moreira Dias. Daniel Moreira Dias. A gente falou assim, vamos pedir um para nós quatro aqui, que ele é grande, dá para a gente dividir. O Ademar falou assim, não... Um desses aí eu mato sozinho. Aí nós pedimos um para nós três e o Ademar perdeu porque ele comeu sozinho lá, né, Amalfi? O bife diria meu pai. A derrotou o Ademar.
Como diria o meu falecido pai, o olho é maior do que a barriga, né, Ademar? É isso. Obrigado a todos aí que participaram com a gente desse nosso franguinho. Luiz Ademar, Ailton Amalfi, com a nossa produção do Alfredo Toneto, da nossa equipe. Lembrando para você que está aí com a gente, de dar o like aí, né? Deixar o like aí na nossa transmissão, se inscrever no canal, compartilhar o franguinho aí, porque ele é on demand, né? Fica à disposição aí para a eternidade, com os amigos, nos seus grupos de WhatsApp. É sempre muito importante trazer cada vez mais gente aqui para acompanhar o nosso franguinho sem censura. Valeu, amigos. Até a próxima. Tamo junto. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.